Bom dia! Tem que a Bruna pelo menos tem que entrar. Bom dia, bom dia! Live de manhã. Esperar a Larissa entrar. Vamos lá, gente. Olá, Tawane. Olá! Ana Beatriz. Esperar a nossa convidada entrar, que vai ser a Larissa hoje. Bom dia! Bom dia, gente. Camila, Fabiola. E aí? E aí, estão ouvindo bem? Vendo bem? Acho que eu vou mandar uma mensagem para Larissa. Certinho. Vamos chamar a Larissa aqui. A Bruna. Olha, a Val tá aí. Esperando a Larissa entrar aqui. A live da Cássia tá salva até as 9 horas de hoje. 24 horas para assistir. Tá salva aqui no perfil mesmo. Ah, ela entrou. Vamos chamar aqui a Larissa. Live de manhã, né, gente? Disposição. A gente tá trazendo gente de todo quanto é canto do país, porque agora a gente foi lá pro Nordeste, lá em João Pessoa, pegar a Bom Larissa. dia! Bom dia! Consegui! Bom dia, meninas! Bom dia! Tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. Estão ouvindo bem, pessoal? Tá vendo bem? Acho que sim. Acho que tá tudo certo. Pode começar já. Então vamos lá, vou fazer uma apresentação breve. Meu nome é Larissa, tenho 28 anos, moro no Nordeste, uma cidade maravilhosa, sou apaixonada por aqui. Quem quiser pode vir, que é muito bom. Sou casada há anos com Tá cortando um Klaus. pouco. Eita. Voltou? Tá, Acho tá que normal. sim. Você pode começar de novo? Acho que cortou. Sim, sim. Tá. Então, para quem não me conhece, sou Larissa, tenho 28 anos. Agora tá vindo um retorno para mim, eu acho. Para vocês também ou não? Não, aqui tá tranquilo. Tranquilo, né? Então vou continuar. Moro em João Pessoa, Paraíba. Sou casada com Klaus há 3 anos. Minha profissão, sou médica desde 2015. Então, vou falar um pouquinho da minha experiência na casa, né? Porque, assim, vou falar também sobre o milagre que está em meu ventre, pela graça de Deus. Gente. Sim, sim. Mas, assim, a experiência na casa. Camila eu conheci no blog Encontrando Alegria. Assim, eu nem sei como eu cheguei no blog dela, só sei que cheguei graças a Deus. A ler as postagens dela, muito profunda, uma reflexão assim incrível. E eu fui acompanhando até que ela divulgou sobre o clube. E eu, meu Deus, eu vou entrar lá. E entrei e cada mês foi uma experiência assim maravilhosa. Como eu já havia dito às meninas, eu só consegui acompanhar bem o primeiro ano. O segundo ano foi um pouco mais difícil para mim por mudanças de contexto de vida. Mas assim, o primeiro ano realmente foi transformador, o ano da mulher, da esposa,
E foi providencial em minha vida, que eu fazia um pouco menos de um ano de casada. Então, assim, veio no momento certo, realmente. Eu casei, a casa começou em 2017 e eu casei em 2016. Então, assim, para mim foi uma providência divina, realmente. E enxergar a literatura como uma oportunidade de amadurecimento. Porque, a princípio, você não tem noção da profundidade que cada livro pode gerar na sua vida, de fato. E eu acho assim que o ponto principal da casa é o acompanhamento, a partilha de cada livro. Porque quando você lê um livro só, você tira umas conclusões, está no seu contexto de vida, sendo que quando você partilha com outras mulheres, cada um vai tirando uma riqueza daquele livro que você diz, meu Deus, eu não estava pensando nisso. E assim, e vem como uma resposta para você de uma forma bela. Um livro que você se imagina que, não vou tirar nada disso. E você tira uma profundidade, como você falou na primeira live da Megera Domada. Quando eu terminei o livro, eu fiquei com raiva. Que raiva desse livro. Livro pesado, que contexto. Aí daqui a pouco eu fui ver porque eu estava me revoltando. Porque eu tinha um pouco daquela mulher que eu estava com raiva daquela mulher. Então, assim, e a reflexão das meninas na live foi incrível, incrível. Eu fiquei, meu Deus do céu. Um livro desse, você pode tirar tantas riquezas, de fato. E nos enxergar como aquela mulher, como a gente tem muito dela, mesmo sem querer, mesmo assim não admirando, a gente de fato tem muito dela. E como era necessário, que até Laís disse, eu poupei um homem de ter uma megera. Quando vai falar sobre o outro livro, a Megera Domada, que para mim foi incrível. A reflexão melhor da Megera Domada foi que eu percebi que muitas vezes eu era a megera, que é o que é mais escancarado, mas muitas vezes eu era a Bianca. Naquela reflexão, fingindo que era domada, mas na realidade tinha uma revolta interior muito grande. E eu fiquei, meu Deus, e a reflexão das meninas era incrível, incrível mesmo, assim, porque cada mês foi muito profundo, foi uma transformação, foi uma reflexão, foi uma construção interior e pessoal, porque nós somos criadas para foco, né? Vamos trabalhar, vamos ser independente, não pode depender de homem algum, mulher autossuficiente, mulher é um homem, mas sem ser homem, né? E assim, a gente esquece da feminilidade, da beleza, que só a mulher pode exalar isso, que só a mulher pode ter esse cuidado, essa atenção, essa bondade, esse carinho, esse serviço, esse amor que é próprio da mulher. E um livro também maravilhoso, muito simples e tão gostoso de ler rápido, mas que, nossa, todas as mulheres deveriam casar, ou casar, ó, deveriam ler, que é Conselhos a uma Recém-Casada, de Alice. O primeiro livro. Nossa, que livro! Que livro! Aí eu fui conhecer a Alice, que eu não conhecia, porque assim, além de tudo, das partilhas do livro, você conhece autores que você não sabia que existia. E você começa a se apaixonar por cada um, né? E eu fui ler também O Privilégio de Ser Mulher dela, que é um livro maravilhoso, que vai justamente dizer a beleza de ser mulher. O privilégio que Deus nos dá de ser mulher, realmente. Então, assim, essa alegria de ser mulher, de ser feminina, de realmente ter a suavidade que só a mulher tem. Esse carinho, entrega, esse olhar misericordioso, esse olhar com os detalhes que só a mulher tem. Então, assim, cada livro para mim foi em um momento necessário, em um momento específico, assim, as partilhas foram maravilhosas. Então, assim, eu tenho certeza, quem estiver assistindo aí, participe do Clube das Meninas, que é uma grandeza, realmente, assim, a gente enriquece muito. Muito, porque eu aprendi que eu posso aprender com a experiência da literatura. Não só no nosso dia a dia. Como Laís falou, eu estou citando muito, hein, Laís? Tudo que você falou, eu estou repetindo, meu Deus. Mas, assim... Você precisa viver aquela situação, né? Exato. Você precisa viver uma situação para você saber que aquela situação é ruim
Você não precisa chegar num certo ponto da vida para perceber que aquilo vai para um caminho ruim, né? A literatura, ela ajuda nos Exato. mostrando isso, né? O Conselhos a uma Recém-Casada que você citou é exatamente isso. Ela vai aconselhando ali, é uma viúva, né? Aconselhando uma recém-casada. E pela experiência de vida, ela vai ajudando ali aquela moça que acabou de se casar, que está enfrentando aqueles problemas, digamos, bobos de Uhum. início de casamento, e, e vai lá mostrando toda a beleza que é, né, o casamento, a importância. E daí você falou de conhecer autores novos, eu tive essa experiência com o Claro Escuro. Eu nunca Ai, tinha ouvido falar maravilhoso. de Gustavo Corsão. Gustavo Eu Corsão. nunca tinha ouvido falar dele. Também Nunca não. tinha ouvido. Gente, E eu acho, assim, as pessoas dizem, né, que depois de Machado de Assis, ele é o grande autor brasileiro, né? Nossa. Ele é muito bom. Então, quando você pensa em... Eu lembro em Claro Escuro, né, você falou das mulheres se compararem aos homens. Lá em Claro Escuro ele fala isso, que as mulheres, elas pegaram os mesmos direitos, né, dos homens, em vez de questionar certas coisas que os homens faziam. Então, a questão do homem ser promíscuo. Em vez de você questionar a promiscuidade do homem, você se torna promíscua também, porque você tem o mesmo direito que ele, mas como assim? Peraí. Né? É errado dos dois lados. Então, existe essa abertura que os livros vão dando pra gente de conhecer mais a si mesmo, né? o Exato. professor Olavo, ele fala um pouco disso, porque por mais que nós tenhamos, assim, às vezes, referência nas nossas avós, alguma coisa assim, mas nós não conhecemos a vida dessa pessoa integralmente, né? A gente já, por exemplo, a Exato. vida da minha avó, quando eu nasci, ela já tinha 60 anos, saiu antes. Então, a literatura proporciona a gente entender uma vida humana narrada de uma forma integral. E são outras possibilidades, outros tempos, outros países. E você começa a tocar outras vidas e vai aperfeiçoando seu interior, né? Porque nós não somos como o bicho, né? O cão é o cão, ele já sabe o que ele tem que fazer. Porque o ser Exato. humano, ele não, ele se constrói, né? Nasce a Exato. criança ali, ainda é um bichinho ali, você vai educando e você vai construindo e ele vai se tornando homem ao longo do tempo. E se você não tem consciência de que você não nasceu construído, que você precisa se construir o teu interior, e aí a gente volta na primeira live da Camila, né? O trabalho é interior, acima de tudo, porque é isso que, no fim das contas, é o que vai ser eterno. O que você vai Exato. entregar para Deus, né? É a tua alma. Então, se você não trabalha a tua alma através da literatura, o teu horizonte é limitado. Então, você só fica naquele ciclo, foge da dor, busca o prazer e não existe mais vida, né? Uhum. E não vive o amor, né? Porque o amor é o serviço, é uma doação, né? Eu lembro de Gustavo Corsão, não sei se é no livro Claro Escuro ou algum outros que eu li dele, que ele diz assim, que a mulher é a célula moral da sociedade. Então, assim, quando a gente perde esse foco, de fato, a importância da família, da mulher, de uma família bem estruturada, de fato a sociedade vai ser o que é hoje, né, na realidade, assim, tanta coisa ruim que a gente enxerga. Mas justamente porque não foi transformado o indivíduo, somos nós, né? Tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá, o que você mudaria na igreja? Ela, eu mesma. Então, assim, de fato, somos nós a primeira transformação que deve existir. E eu acho que essas experiências, essas partilhas, esses encontros são fundamentais. Porque são mulheres que têm o mesmo objetivo, querem ser mulheres, que não foram ensinadas para serem mulheres, e estão buscando resgatar isso em bons exemplos, também aprendendo com os maus exemplos, porque muitas vezes a gente vivencia aquilo, e enxergar, porque às vezes a gente acha, ah, não, tô pronta já, tô há tantos anos já numa caminhada, e quando você vê, meu Deus, eu tenho tudo aquilo. Então, assim, você vê, não, a caminhada ainda é longa. Então, Sim, assim, como sim. é importante. Aí a gente entra, né, no assunto da live, que é a espera.
né? Exato. Se eu quero ser uma pessoa melhor, eu preciso ter paciência, né? Sim. Primeiro, paciência comigo mesma, paciência que eu não vou saber lidar com as outras pessoas da mesma maneira e as pessoas não vão lidar da maneira que eu quero que elas lidem com a situação. E Deus também, ele impõe certas esperas que são tão difíceis de lidar às vezes, né? Você fica questionando, às vezes você começa a questionar de por que Deus permite isso? Por que ele está fazendo isso comigo? Por que ele não me dá isso que eu quero logo? E depois, assim, quando você consegue, quando você chega ali, às vezes você consegue o que você queria tanto, não vem um agradecimento, não vem um sentimento de gratidão, não vem um agradecimento a Deus. É uma coisa muito... eu quero as coisas na hora que eu quero. E às vezes Deus mesmo, ele demora justamente pra gente passar a olhar outras coisas. Exato. Né? Aqui, a Larissa, ela vai contar um pouco, né, da espera dela. Mas nós estamos sempre, todo momento, esperando, né? Eu converso muito com a Rapuque aqui, que eu sou solteira, então eu estou à espera de alguém, estou à espera do meu futuro esposo. Pode ser que eu conheça ele, pode ser que não. E o que Deus tem planejado para mim, eu não sei. E a Rapuque, ela tá noiva, então ela tá à espera de dar ali o primeiro passo para o casamento, para iniciar uma família. São esperas, e essas esperas, elas geram expectativa. A gente cria expectativas, e se não acontece, a gente pode cair na ira de se revoltar contra Deus, ou na tristeza de querer... Não, mas não foi assim que eu planejei, não foi assim que eu quis. Mas, como assim? Por que tem que ser da maneira que você quer que seja, né? Exato. E assim, para falar um pouquinho sobre espera, eu vou voltar um pouquinho antes. Que quando eu casei, né, éramos noivos na realidade, já nos preparávamos. Eu comecei a ler um livro, um dos meus melhores livros assim da casa, não em si pela casa, mas eu já tinha lido antes, mas por indicação de Camila, no blog dela, que é Amor que dá vida. Então, aquele livro, em 2015, para mim, foi transformador. Foi transformador. Me mostrou reflexões que eu nunca tinha feito antes e, assim, um chamado da igreja que nunca ninguém tinha me falado. E eu dizia, meu Deus do céu, assim, aí foi quando eu fui começar a ler a Humanae Vitae, a Casti Connubii. Se eu falar errado, podem me corrigir, tá? Que eu ainda não sei latim. Então, assim, foi quando eu comecei a ler, eu fiz, meu Deus, a igreja diz isso e nunca ninguém tinha me dito. Porque também a gente se acomoda, né? Eu fui catequista, nossa, catequista, eu disse, meu Senhor, tenha pena das almas, Senhor, que eu catequizei, né? Eu disse, meu Senhor, tenha pena, porque meu Deus, eu não estudava, sabe? Eu não sabia o que era igreja praticamente. Que quando eu comecei a ler os documentos da igreja, eu digo, meu Deus do céu, tá tudo aqui. Tá tudo aqui, não é nada novo. Não é nada novo. O fato é que a gente não resgata. Foi quando eu comecei a me aprofundar mais nesse assunto e comecei a ler. Então, assim, aquele livro realmente foi transformador. Quem ficava do meu lado, assim, escutava sobre o livro. Se me desse a abertura, eu estava falando sobre o livro. Porque, assim, quando algo toca no nosso coração, assim, gente, escutem. Verdade, Então, assim, aí eu comecei a partilhar muito sobre o livro, fazer essa reflexão e comecei a ler sobre algumas mulheres. E, assim, isso foi transformando muito meu coração. Então, eu e meu esposo, a gente já foi se preparando para a abertura à vida, ter muitos filhos. Então, assim, foi um ponto que é importante a gente se preparar para a vontade de Deus e não necessariamente determinar o que teremos, né? Assim, eu preparei para ter muitos filhos. Tipo assim, era essa a decisão, entendeu? Ter muitos filhos. Como se a fertilidade dependesse de nós. Então, assim, como se a fertilidade fosse algo, nossa, todo mundo é fértil, não é bem assim. Então, assim, eu me preparei por isso. E uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, um ponto crucial, é que quando fala sobre espaçar a gestação, eu achei incrível que o Dr. Ítalo, ele botou uma vez assim, diga que é evitar filho mesmo, seja sincero com você,
porque espaçar a gestação torna-se mais ameno. Mas seja sincero, não, estou evitando o filho por um tempo por algum motivo grave, que seja realmente grave. Aí esse é o ponto. O que é grave? Então, assim, porque quando a gente não se embasa, não se aprofunda no que a igreja nos pede, nos convida a viver, qualquer coisa para a gente vai ser grave. O término de um curso é grave, o fato de eu não ter uma casa própria é grave, o fato de eu não ter, enfim, condições maiores, uma viagem, enfim, tudo se torna grave. Mas o que é realmente grave? Então é esse ponto que a gente tem que refletir bastante como cristã católica. Então, assim, como realmente católicos, refletir. O que eu estou fazendo na minha vida? O que é grave? Será que eu estou utilizando até um método natural como uma pílula do católico? Então, assim, a gente tem que parar e refletir mesmo o que é grave. E falar o que é verdade. Eu estou evitando. Eu achei o máximo quando ele disse. Realmente, gente, a gente fica querendo... Não estou espaçando. Amenizar. Espaçando o quê? Amenizar, exato. É uma decisão sua. Você não tomou essa decisão, agora assuma, né, a sua decisão. Então, assim, logo quando eu casei, a gente se abriu a vida, né? Lógico. Sendo que ficava naquele pensamento, meu Deus, será que eu tô sendo irresponsável? Porque as pessoas de fora falavam, e não sei o quê, porque você precisa de um planejamento, e você está concluindo, você está numa residência, não sei o quê. E eu ficava, meu Deus, será que eu tô sendo irresponsável? Será que eu tô sendo irresponsável? Assim, ficava nesse conflito interior. Mas, até então, eu e meu esposo super tranquilo. Meu esposo é um homem de muita fé, então ele não se abala facilmente, assim. Graças a Deus, porque eu sou a inconstante da relação. Então, assim, ele tem mais sanguínea, pois é. E ele melancólico, então, melancólicos mais profundos. Então, então a gente se abriu a vida. Inicialmente, tinha períodos férteis, porque eu conhecia bem meu corpo antes. Períodos férteis, assim, era uma coincidência que existia, estava com muitos pontões, muitas coisas, e naquele período, às vezes, a gente não tinha relação sexual, não por opção, mas porque naquele período em si estava algo muito... Então, coincidiu que alguns meses acontecia isso. Então, até então, tranquilo, né? Não pensava que tinha algum problema ou alguma coisa. A única vez mesmo que a gente evitou filho mesmo, foi um período que ele estava tomando medicação, porque ele tem uma doença autoimune, e ele tomava uma medicação, e ela era teratogênica, ou seja, ela traz problemas para o bebê, ou deformidade, ou aborto. Então, assim, aí nesse período a gente realmente não tinha, a princípio, um tratamento alternativo, então foi a única vez que a gente evitou de fato. O resto, não. A gente nem usava mais o método. A gente começou a usar o método um tempinho depois, porque eu conheci o Creighton Model, por causa da minha formação mesmo. Eu sou médica e atualmente faço residência de ginecologia. Então, mas antigamente, não era isso que eu queria, sendo que quando eu comecei a ver alguns vídeos para Paulo Ricardo sobre aborto, aí eu comecei a pesquisar e conheci a Naprotechnology, que é a tecnologia natural de procriação, que é você tratar tudo nas mulheres sem utilizar anticoncepcionais. Então isso me chamou muita atenção, e eu disse, meu Deus, alguém tem que fazer isso. Aí eu olhava para um lado, olhava para o outro, alguém sou eu, só tenho eu. Então vamos lá. Aí foi quando eu comecei, aí eu entrei na residência, mas assim, esse curso ainda é futuro, que é só nos Estados Unidos, depois um outro dia a gente pode falar sobre o assunto. Mas assim, é só o curso em si é nos Estados Unidos, mas foi Dr. Thomas que desenvolveu esse método, tocado pela encíclica Humanae Vitae. Ele foi tocado por essa encíclica que no final ele diz assim, faz um apelo aos profissionais de saúde que estudem, que ajudem as mulheres à luz da igreja, né? Com a moral da igreja. Então ele foi tocado por isso, foi estudar com o Dr. Billings, com o casal Billings, e a partir disso desenvolveu a Naprotechnology. Ou seja, trata as mulheres tanto de infertilidade quanto várias patologias. SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos, enfim, qualquer patologia ginecológica ele trata sem utilizar anticoncepcional. Então, assim, isso é sensacional, porque aqui a gente não é ensinado isso. A gente não sabe como tratar de outras formas. A síndrome não, porque hoje em dia já existem vários consensos que anticoncepcional não trata. Mas, assim, de uma forma geral, não somos ensinados a isso. Então, essa NAPRO realmente veio como um presente de Deus mesmo. Então,
essa chave. Foi a partir disso que eu entrei na ginecologia e comecei a vivenciar o método em si, conhecer para poder aplicar futuramente. Então, aí a gente começou a utilizar o método para engravidar. Não foi para não engravidar. Aí depois de um tempo que não estava engravidando, eu fiz, quer saber? Tá nas mãos de Deus. Não vou usar nem para isso, nem para aquilo, nem para nada. Não vou anotar mais nada. Não aconselho todos fazerem isso, mas foi uma decisão pessoal. Oi? Exato. Exato. Então eu fiz, quer saber? Tá nas mãos de Deus. Então, assim, inicialmente, quando eu fui investigando, aí eu fui investigar. Eu vou resumir porque são muitos exames, mas assim, o principal que eu fiz foi a histerosalpingografia. É um exame que coloca contraste dentro do útero para saber se as tubas estão pérvias, se estão abertas as tubas. Então, eu tinha uma obstrução total à esquerda e prováveis aderências à direita pela posição da tuba. Então, assim, primeiro foi chocante, porque meu ciclo sempre regular, tudo bem, nunca senti nada. E, enfim, né? Mas tudo. Aí foi quando um marcadorzinho que a gente colhe no sangue deu alterado, que suspeitava um pouquinho de endometriose. Porque a endometriose eu não tinha sintomas clássicos, porque é muita dor que limita mesmo a mulher. Eu não sentia isso. Mas um dos outros sinais e sintomas assim, da endometriose, outro sinal, é a infertilidade. Então isso eu tinha. Aí eu fui investigar, fiz uma ressonância e foi um foco profundo da endometriose. Assim, um foco grande e eu sem sintoma nenhum, mas estava lá. Aí eu ia fazer até uma cirurgia ano que vem, ia programar, sendo que o médico, porque eu disse a ele que eu não teria a opção de bloquear minha menstruação, ou seja, de usar nenhum anticoncepcional para bloquear. Essa não era a minha opção, então a única opção seria a cirurgia a princípio aqui. Aí eu falei com ele, mas ele só faria a cirurgia se fizesse o espermograma. O espermograma é o exame do esperma do homem para ver se ele tem espermatozoides suficientes, se são bons, se estão vivos. Sendo que aí tem outro problema para a moral, né? Aí a gente foi pesquisando algumas clínicas que poderiam fazer conforme a igreja permite, se fosse moral. E só que em São Paulo, porque em São Paulo capital, tem uma médica que é referência da ANAPRO, que é a doutora Carolina Delage. Foi a primeira médica que se formou na ANAPRO e está no Brasil. Atualmente temos 3 já formados, doutor Eduardo Norato, doutora Carolina Delage e doutora Melissa, se eu não me engano. Doutora Carolina Delage é de São Paulo, doutor Eduardo de Goiás e doutora Melissa é de Brasília. Então temos 3 médicos no Brasil habilitados para poder aplicar. Então eu entrei em contato com a doutora Carol, quando eu conheci o método, enfim, é outra conversa porque aí é muito longo. Porque aí foi a partir disso que eu conheci outra amiga minha, que era residente, para saber como sobreviver a uma residência sendo católico. Aí foi quando ela me orientou nesse período. Então, assim, só tinha lá na clínica da doutora Carol, que eu sabia que colhia da forma moral que a igreja permite. Então, sendo que assim, teria custos, tudo, a gente pensou, tinha que coincidir com que eu não tivesse num período menstrual, então tinha toda uma logística. Aí a gente foi deixando, ele precisou no período tomar a medicação, também altera os espermatozoides, então tem que esperar um tempo depois da medicação, mas a gente, olha, em rede nacional eu vou falar, que ninguém escute assim, fora, a gente burlou a lei, sabe, do laboratório, ninguém sabe. Precisamos ser, ninguém tá vendo, né? Só nós 3. Então, assim, precisamos ser espertos também, né? Porque, assim, a gente burlou, mas de uma forma que não prejudicasse também o exame. Como é colhido lá em doutora Carol, mas o laboratório não sabe, entendeu? Mas lá a doutora Carol é colhida dessa forma. Então, a gente colheu e fez o exame dele, porque para marcar a cirurgia para ano que vem, eu precisaria, porque assim, eu até disse a ele, porque o médico ele precisa saber se meu esposo também era infértil. Porque se ele fosse infértil, teoricamente, não compensava eu me submeter à cirurgia, porque eles indicam o quê? Fertilização in vitro. Mas eu já tinha adiantado para ele que também não era opção da gente. Então, assim, eu disse que eu queria fazer a cirurgia, porque eu queria fazer a parte da medicina para preservar minha anatomia. O que eu pudesse fazer, assim, não ser negligente, né? Tendo a possibilidade de realizar tratamentos, eu iria realizar. Mas, assim, confiando que Deus é o médico dos médicos
Ele é o Todo-Poderoso, então ele sabe no momento certo e o que ele quer fazer. Então foi quando a gente fez o espermograma e deu todo alterado. Eu vou explicar para vocês um pouquinho. 50% dos espermatozoides estavam vivos, que já é um pouquinho menos da referência que tem que ter, mas até então tudo ok. Sendo que 100% estavam imóveis, ou seja, eles não se mexiam, entendeu? Então não haveria possibilidade de engravidar, não haveria possibilidade, porque é uma alteração muito importante, que até para fazer FIV é fertilização in vitro. Até para fazer fertilização in vitro, precisa introduzir o espermatozoide. É toda uma técnica que, às vezes, tem mulheres até que pegam doação de esperma, enfim, tudo isso, né, que existe. Então, assim, para você ver que era uma alteração muito importante. Então, era uma alteração tão importante que era necessário fazer um outro exame para confirmar, porque até então, infértil e não tinha o que fazer, vamos supor. Lógico que teria tratamentos, alguns tratamentos, mas assim, talvez não houvesse nenhum benefício. Então, quando o casal em si tem infertilidade, torna tudo muito mais difícil, porque os dois têm. Então, eu não tinha uma tuba pérvia para o espermatozoide passar e encontrar com o óvulo, e meu esposo ele não tinha espermatozoide que entraria no útero, porque eles estão lá, tudo parado. Então, assim, inicialmente, quando eu comecei nos diagnósticos, para mim foi um pouquinho um baque, de fato. Foi assim, eu parava e fazia, como assim, Senhor? Como assim? Porque, assim, a gente se preparou tanto para ter tantos filhos, e assim, como assim? E, assim, eu sempre me poldava para não ficar perguntando, por quê, Senhor? Por quê? Não questionar a Deus. Eu sempre me poldava para isso, não questionar a Deus, porque Deus sabia. Sendo que dentro do meu coração ficava angústia. Mas, Senhor, como assim? Sabe assim? Meu Deus, eu sempre aceitei. Se o Senhor me mandasse 10, 15, 20, eu ia aceitar. E assim, sabe? Nenhum. Sabe? Então, assim, gerou aquele conflito interior, sim. Gerou. Meu esposo, como eu disse, uma pessoa muito mais profunda, assim, na fé. Ele não se abalava facilmente. Ele dizia, meu amor, Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Então, assim, ele sempre muito profundo e me consolando. Sendo que, assim, para me consolar, precisa vir de dentro, sabe? Assim, as pessoas falam, é muito importante tudo, mas é aquela coisa que meu coração precisa vivenciar. Então, eu rezava, entregava a Deus, mas, assim, por mais que eu mostrava que eu tinha fé, que eu tinha confiança, lá no fundo, eu me questionava. Eu me questionava, porque eu dizia... Poxa, eu sempre pensei, sempre soube que eu ia ser mãe. De repente, chega assim, não, você pode não ser. Aí foi quando eu compreendi várias coisas. Que a maternidade em si não só são filhos biológicos. Lógico que filhos são a coroa assim, do matrimônio, de fato. Filhos são dons de Deus, uma bênção de Deus. É uma graça que Deus dá. É a possibilidade, como a Alice Von Widebrandt, ela disse uma vez, é quando a mulher é tocada por Deus para gerar essa vida. É algo assim, extraordinário, é belíssimo você ser co-criador com Deus. Meu Deus, tipo assim, a gente para, que incrível, que, nossa, a gente não tem nem como imaginar a graça disso, a gente não consegue realmente compreender essa graça, sabe? De Deus nos dar uma oportunidade e junto com Ele gerar uma vida. Eu acho que assim, meu Deus, se todo mundo tivesse essa consciência de que aquela vida, que você foi tocado por Deus naquele momento, que o ventre da mulher é um local que gera aquela vida, que ama aquela vida, que proporciona que aquele filho de Deus ele seja gerado, nossa, meu Deus, seria tudo totalmente diferente. Então, assim, eu tinha esse desejo, lógico, eu tinha esse desejo, sendo que eu fui compreendendo a questão da maternidade espiritual, que toda mulher tem. Camila Abadi até estava falando na live, que a mulher tem essa necessidade, essa maternidade. Toda mulher tem, toda mulher tem. Seja você religiosa, você vai ser mãe de muitos, e muitos, e muitos mesmo. Você leiga, enfim, solteira, você também vai ser mãe. Você casada, você também vai ser mãe. Então, assim, porque a mulher ela tem essa necessidade da maternidade profunda, que vem dela, é da feminilidade, é da mulher. Ninguém vai retirar. Camila falou uma coisa que eu fiquei, de fato, aí você não tem filho, mas você tem um cachorro, porque você tem necessidade de cuidar de alguém, de algo.
você só tá mal orientada. Mas assim, não que ter cachorro é ruim, entendam, tá, gente? Não interpretem errado. Mas assim, inverter os valores, né, que tá existindo muito. Então, assim, você tem necessidade do cuidado, você tem necessidade, a gente tem necessidade de se doar. É natural do ser humano o serviço, a doação, o amor. A gente só não está ordenado para isso, a gente só não foi ensinado a isso. Mas é natural da gente. Então, eu comecei a compreender que, na realidade, quem me ensinou, vou ser bem sincera, foi uma leiga, que está aqui o livro dela. Não sei se está aparecendo. Tá, né? Gente. Santa Gemma Galgani. Foi essa mulher incrível, essa santa maravilhosa que eu não esperava. Eu assino, né, minha biblioteca católica. E eu queria ler, na realidade, Ana Catarina Emmerich. E eu, sem querer, confundi as santas. Não sei o que foi. Providência de Deus. Eu confundi e peguei Santa Gemma Galgani. Eu nem conhecia a história, só conhecia que meu esposo disse, quando ela viu o gato, né, tava o sacerdote e o demônio em um animal, em um gato, se manifestou em um gato. E o padre ficou assustado e disse, você não tem medo? Aí ela disse, eu só tenho medo de ofender a Deus. Nossa, aquele foi profundo. Então, assim, foi quando eu comecei a ler, eu disse, já tô lendo, vamos ler, né? Porque cada vida de um santo que a gente lê tem transformação. Tem transformação. Então, assim, a gente aprende alguma coisa. A gente precisa ter consciência que a vida dele é um chamado pessoal, assim como na minha vida vai ter um chamado pessoal. Não vou achar que eu vou chegar nesse grau de santidade, mas também que eu não chegarei. Eu não sei o que Deus reserva para mim, eu só preciso ser fiel. Então, assim, eu comecei a ler e essa santa é incrível. E eu disse, meu Deus, uma leiga? Não é mãe? Foi quem me ensinou a maternidade espiritual. E, na realidade, o amor a Deus. Por quê? O que eu aprendi nesse livro dela? Foi que eu estava desejando algo específico. Por exemplo, eu quero ser mãe. Tudo bem que eu vivia a minha vida normal. Eu, assim, o Senhor sabe do meu pedido, mas, enfim, vou viver minha vida normal. E foi a partir dela que eu comecei a ler o amor que ela tinha por Jesus. O amor, a entrega que ela tinha a Jesus. Independente de qualquer coisa, ela desejava ser religiosa. Desejava ser religiosa. E era um desejo tão simples de ser resolvido, sabe? Assim, tão puro. Por que não foi realizado tão rápido? Algo tão simples. Ela tinha um desejo de ser religiosa. Só entrar. Mas a princípio ela foi rejeitada, a princípio não queria, porque ela queria o quê? Se entregar totalmente a Deus. Viver aquele momento só para adorar a Deus, para amá-lo, para o sacrifício, para a penitência, pelas almas. Ela queria isso. Nossa, tem desejo maior? Não, não tem. Sendo que Deus quis que nas circunstâncias da vida dela, ela o amasse profundamente. E ela fez isso. Apesar do desejo de ser religiosa, ela conseguiu, naquele dia que ela tinha, se entregar completamente a Cristo. E foi nas circunstâncias da vida dela, independente que ela não conseguiu ser religiosa em vida, a princípio, ela conseguiu amar perfeitamente a Cristo. E se entregar a Cristo. Ela não conseguiu aquilo que ela queria, viver em vida contemplativa, só adorando a Deus, mas ela conseguiu, em seu estado de vida, contemplar a Cristo diariamente. Então, a profundidade, um amigo meu me deu, um seminarista, ele me deu uma relíquia de Santa Gemma Galgani. Ele me prestou a princípio, aí depois disse que seria um presente. E enquanto eu lia esse livro, eu estava com a relíquia ao meu lado. E eu, assim, foi a primeira vez que eu vi a profundidade, a importância de relíquias. Porque eu tinha, assim, ai, que lindo relíquia, vou rezar um pouquinho. Mas assim, você lendo a vida daquele santo com a relíquia ao lado, você, meu Deus, ela tá aqui, sabe? É uma sensação muito, muito profunda. Foi momentos de muita oração nesse meio, na leitura desse livro. Então, assim, eu agradeço muito a Santa Gemma Galgani. Não imaginava nunca que ia ter essa amiga no céu, mas ela me ajudou como ninguém a entender que eu preciso primeiro amar a Cristo. Primeiro, me entregar a Cristo. Essa é a nossa primeira vocação, o amor. O amor a Deus. Porque lá no céu seremos uma única família. Então, assim, eu preciso amar a Cristo aqui, agora, nas minhas circunstâncias, com o que eu tenho. Eu não posso amar a Cristo se um dia Ele me der alguma coisa. Eu preciso amar a Cristo com o que Ele me deu hoje. E amar profundamente. Então, eu percebi que
eu estava buscando alternativas e eu precisava ver o que era mais importante. O mais importante era Cristo, era amar a Cristo. Se nesse contexto eu tivesse filhos para amar melhor a Cristo, ótimo. Se eu não tivesse filhos, que eu amasse melhor a Cristo naquela situação. E foi quando eu fui compreendendo o quanto ele me amadureceu nesse tempo de espera, cerca de 3 anos. O quanto, assim, ele amadureceu de fato a minha vida, o meu coração, o meu relacionamento, o nosso matrimônio, porque aí a gente começou a enxergar que o nosso matrimônio poderia frutificar de diversas formas. Temos muitas pessoas que às vezes, assim, precisa da gente. Posso passar aí para conversar com vocês? Venham, conversam com a gente. Precisa de um apoio, precisa de uma conversa. Muitas situações da nossa vida no dia a dia, nossos familiares, que necessitam da nossa presença, necessitam de alguma palavra, necessitam de alguma ajuda. Então, aquele é um serviço também do matrimônio, do casamento. Ser um amparo para as pessoas que necessitam. Ser pai e mãe de muitas pessoas que precisam. Assim, espiritual de alguma forma, para dar essa ajuda realmente. Então, assim, foi quando a gente viu que nosso matrimônio poderia frutificar de diversas formas. E lógico que a adoção. No momento a gente pensou que não era para a gente seguir por esse caminho, nunca excluímos isso, futuramente pensávamos sim. Mas no momento a gente não, vamos vivenciar de outra forma. Que Deus está nos convidando a viver de outra forma. E foi quando a gente percebeu que realmente a gente amadureceu muito. Muito, muito, muito mesmo. No amar a Deus acima de qualquer coisa, de qualquer desejo nosso, de qualquer espera. Sabe, eu vi uma palestra do Pai Paulo Ricardo, e ele dizia assim, gente, a gente fica esperando tanto, esperando um homem, esperando um filho, esperando um casamento, esperando um concurso, esperando, e a gente está deixando Cristo passar. Então a gente precisa amar a Cristo hoje, a gente precisa se entregar a Cristo hoje. A consequência, se vier, vai ser para que a gente ame melhor a Deus, que a gente sirva melhor a Deus. Porque também ter filho não é simples. É um desconstruir você mesmo, né? Assim, é uma entrega total. Quem é mãe aí, principalmente mãe de muitos, sabe o quanto se desgastam, como Samia disse, né? Espremida até a última gota, né? Como limão espremido. Então, realmente, porque assim, é um doar, gente. Quem não serve, quem não se doa, não ama. Não conhece o poder do amor. Então, assim, é uma doação. Então, assim, foi nessa espera que eu vi que a gente fica, às vezes, muito angustiado. É um desejo verdadeiro, um desejo importante? É ter filho. É fácil você chegar para uma mulher infértil ou estéril e dizer, não, ame a Deus acima de qualquer... Não, não é fácil, porque existe uma dor lá dentro. Uma dor importante que precisa ser curada, que precisa ser transformada em Deus. Com certeza, quando eu mudei um pouco o meu pensamento, já não doía mais como doía antigamente. Não doía. Se eu disser para vocês, era super tranquilo viver, Larissa. Não, não era super tranquilo pensar que eu não poderia ter filho. Não, não era. Mas essa dor foi transformada, foi conformada a Cristo. Foi assim, se o senhor quer isso, eu também quero. Porque assim, até uma amiga minha dizia, Larissa, peça, a gente precisa pedir, a gente precisa rezar. Ela até deu uma novena que rezou ela e meu esposo, de Santana e São Joaquim. E a gente rezou a novena, tudo, sendo que assim, eu rezava, mas aí teve um momento que eu disse a Deus assim, foi numa igreja, uma paróquia que a gente frequenta atualmente, Mãe dos Homens, e eu olhava para a imagem de São José, eu tinha esquecido de São José, não pedia frequentemente a intercessão de São José. E eu olhei para São José, meu Deus, São José, tô esquecendo do senhor, né, meu Deus. E eu comecei a rezar com São José, pedir a intercessão dele, e pedi assim que Deus sabia a vontade do meu coração, da maternidade, de ter filho, para poder honrá-lo melhor, mas que eu pudesse honrá-lo onde eu tivesse, sabe? Com infertilidade, que para mim doía mais, é o que eu sempre dizia. Uma doença dói, é ruim, é muito ruim. E nos ajuda a amadurecer bastante. Mas uma doença por exemplo, uma dor é diferente do que aquilo que machuca mais você. Então, precisava na infertilidade. Aliás, perdão, precisava de uma doença na minha fertilidade, porque doía muito mais. E poderia me amadurecer muito mais do que uma doença, enfim, uma doença autoimune, uma doença grave. Isso aí, Deus sabia que me amadureceria muito mais. Porque mexeu com muitas coisas. Mexeu com certezas minhas, com objetivos meus, com planejamentos meus. Então, mexeu com muita coisa. Então, foi realmente um chamado de Deus a me abandonar
a realmente confiar nele, a amá-lo acima de qualquer situação. E foi quando eu pedi a São José, e eu disse a ele e eu disse a Deus assim, o Senhor sabe o desejo do meu coração. Eu estou pedindo aqui ao Senhor, e a resposta desse desejo é a gente estar aberto. Então, assim, se um momento o Senhor quiser, o Senhor é o Senhor dos Senhores, o Senhor abre qualquer porta, o Senhor já fez várias inférteis engravidar, várias estéreis engravidar, então o Senhor pode. Mesmo que a medicina diga que não, o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. Então, se o Senhor não deu até o momento, é porque o Senhor tem algum propósito em relação a isso. Então, eu não quero ser Deus na minha vida. Eu não quero achar qual o melhor momento para mim. Eu quero realmente me entregar a Ti. Eu quero realmente que o Senhor tome conta da minha vida. Que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Então foi quando foi uma verdadeira entrega mesmo, assim, profunda. Porque antes eu entregava, mas com aquela angústia no meu coração, mas eu quero. Então dessa vez foi assim, eu quero, mas seja feita a tua vontade. E eu serei feliz, porque eu quero o céu. Se o céu for necessário ter filhos para encaminhar essas crianças a Deus, e para que eu alcance o céu, louvado seja Deus, me dê muitos filhos. Se o céu não for necessário que o Senhor me dê esses filhos, louvado seja Deus, eu quero adorá-lo eternamente. Então foi essa entrega que eu fiz verdadeiramente. E meu esposo também. Então a gente começou a viver diferente, sabe? Comecei a viver realmente a minha vida e as minhas circunstâncias, sabe? Aquilo que tinha para hoje, aquela situação que tinha. Comecei a viver. Lógico que assim, eu fui estudar outras coisas, fui ver tratamentos, fui fazer atividade física. Fui diminuir o consumo de alimentos pró-inflamatórios, como o trigo, essas coisas. Fui diminuir, fiz minha parte também. Repus vitamina D, tomei ômega 3, enfim. Fui fazer minha parte, lógico. Mas assim, para minha saúde também. E fui seguindo. E quando foi, assim, um mês que meu esposo tinha feito o exame, aí minha menstruação tinha atrasado. Minha menstruação atrasou. Aí eu tô muito estressada, essa menstruação tá me burlando. Aí pra você ver que eu pensei que eu já tinha fé. Aí eu descobri que eu não tinha ainda. Então, assim, aí foi quando atrasou. Eu não. Aí quando a gente ia sair do missa, eu fiz, não, vou parar ali na farmácia que eu vou comprar um teste de farmácia só pra poder psicologicamente a menstruação descer. Aí eu comprei o mais baratinho. Aquele de fitinha. Aí fiz, sendo que eu urinei um pouquinho a mais do que devia. Então... marcou, né, os 2 tracinhos, aí eu, no meu coração, e meu esposo, positivo, aí eu, não, eu fiz errado, a gente tem que comprar outro. Vocês vão se surpreender muito com minha falta de fé ainda. Aí a gente comprou outro, isso um domingo, comprou outro mais chique, né, aí de novo, aí eu, meu coração já querendo comemorar, mas eu sempre sou assim, não se iluda. Ou seja, sem fé, né? Sem fé, minha filha. Sara. Tomé, sabe Tomé? Sara. Verdade. E eu só me lembro, depois que eu vi essa história, eu fiz São Tomé. Meu Deus, mas pelo menos virou santo. Então, um dia, quem sabe? Então, assim, foi quando eu comprei outro e deu. Aí meu esposo querendo comemorar, eu, não, calma. Precisa do beta, porque pode dar falso positivo. Porque o que aconteceu? Eu pensei só com um pensamento de médico que não é cristão. Então, assim, o meu pensamento de médico precisa do beta. Aí fiz o beta positivo. Aí eu disse, mas eu tenho muitas aderências, tenho uma obstrução tubária, pode ser ectópica. Pode estar na tuba e não dentro do útero. Pra vocês verem, gente, é chocante, mas é a verdade. Aí eu falei com uma preceptora minha, aí eu pedi pra ela dar uma olhadinha na ultrassom, só pra ver se estava implantado dentro do útero. Estava um saco gestacional, porque é o primeiro que aparece, é um saquinho gestacional, depois a vesícula vitelínica, depois um embriãozinho. Então estava só o saco gestacional implantado. Aí eu feliz, sendo que aquela coisa, né? Aquela mulher sem fé, aquela mulher, assim, um médico sem fé. Não, pode ser uma gestação anembrionada. Ou seja, louca. E meu esposo já comemorando, sabe? Todos os problemas possíveis. Aí meu esposo já comemorando. Aí eu, não, tenha calma, a gente não vai contar a ninguém até eu escutar o batimento do bebê. Porque minha família era uma expectativa, porque assim, a gente sempre disse, eles não concordavam tanto, mas a gente sempre disse que eles sempre respeitaram, nunca nos questionaram. A questão de ter muitos filhos, Então assim, eles esperavam, cadê os filhos, sabe? Porque assim, vocês disseram que ia ter tantos, né? Que a gente, não vamos gerar expectativas. Aí quando eu tive que esperar 15 dias para fazer uma nova ultrassom. Sendo que nesse percurso,
Aí eu comecei a ler esse aqui. Também, eu tô fazendo propaganda, né? Na minha biblioteca católica hoje. Pode fazer, porque Eu indiquei ontem para uma menina que estava Esse livro? conversando com a gente lá no direct, ela estava conversando com a gente. Eu falei para ele, lê esse livro. E daí eu falei, se for, ela falou que o livro era muito, que ela estava com muito livro para ler. Aí eu indiquei um do Afonso de Ligório, que é Tratado da Conformidade à Vontade de Deus. Ai, muito bom. Que é um livro bem curtinho, Uhum. mas É muito profundo. aquele livro foi transformador para mim. Ele foi transformador. Ele deve ter umas 30 páginas, mas é Uma profundidade, né? Uhum. Maravilhoso. Aí foi quando eu li esse livro aqui. Aí eu comecei a ler, rezar, me entregar muitas vezes. Porque assim, num dia eu era confiante. Senhor, quer saber se o Senhor já fez um milagre? Porque assim, foi quando eu raciocinei, eu fiz. A gente não acredita que a vida começa a partir da concepção e a gente defende tanto isso. Então, já houve a concepção, então já houve vida. Eu já fui tocada por Deus. Se daqui pra frente haverá ou não evolução, já existiu vida. Já existe a vida e essa alma já é eterna. Então foi quando eu comecei. Sempre que no outro dia, aí eu ia de novo pro hospital, via aquelas coisas horríveis, porque eu faço uma residência num hospital de alto risco, então a gente vê tudo que é ruim. Vê muitas coisas boas, sim, mas também vê muitas complicações. Então eu tinha que ter um equilíbrio dentro de mim, que aquilo não vai acontecer comigo. E se acontecer, louvado seja Deus. Então assim, era um equilíbrio que eu tinha que levar interiormente. Aí eu disse, meu Deus, a melhor coisa é a ignorância. Sendo que aí depois a melhor coisa é a fé. Porque mesmo quando a gente enxerga aquilo que parece, enfim, uma guerra, atrás daquilo tem a paz. Então, eita, a gente está passando um caminhão agora. Tá muito barulho aí? Tá dando para me ouvir? Ah, então ótimo. Então, eu vou ler um pedacinho para vocês, porque foi muito profundo. Foi antes de eu fazer a ultrassom para escutar o coração do bebê. Então, antes de escutar o coração do bebê, eu confiei e acreditei em Deus. Graças a esse livro, por providência divina. Eu vou ler um trechinho que diz assim: temei a Deus e observai os seus mandamentos. Isso é convosco. Peraí. Tá barulho? Não? Então, temei a Deus e observai os seus mandamentos. Isso é convosco. Quer dizer, eis tudo o que o homem deve fazer pela sua parte. Eis em que consiste a sua fidelidade ativa. Cumpra o homem o que lhe toca, e Deus fará o resto. A graça divina reserva para si mesma a realização de maravilhas que ultrapassam toda a inteligência do homem. Porque nem os ouvidos ouviram, nem os olhos viram, nem o coração sentiu. O que Deus concebe na sua ideia, resolve na sua vontade e executa pelo seu poder nas almas que a ele se abandonam. Então, quando eu li isso, eu disse, meu Deus, o que eu estou pensando na minha vida, sabe? Então foi quando eu realmente, depois desse trecho, eu disse, Senhor, se eu digo que o Senhor é o Senhor da minha vida, se eu digo que eu quero amá-lo sempre, cada dia mais, se eu digo que eu confio no Senhor e que o Senhor tem toda a onipotência, como é que eu posso achar, duvidar de qualquer ato seu? Então foi... Não tá aí não, né, barulho? Porque tá um barulho enorme. Então assim, como eu posso duvidar de qualquer ato seu? Aí foi quando Deus me deu o dom da fé, de fato, assim. Ele me agraciou mesmo, assim, desse acreditar, desse confiar, de abandonar nele. Porque ele é o Senhor do Senhor, dos senhores, né? Então, assim, ele é Deus. Então foi quando eu fiz, não tenho como não acreditar em Deus, não tenho como me entregar a ele. Aí foi quando eu fui para ultrassom, para escutar o coração do bebê, aí eu já estava tendo certeza que tá aí. Aí eu, de fato, escutei o coração. Aí foi quando a gente começou a falar para os familiares. E assim, louvado seja Deus por esse milagre. Esse bebê que está em meu ventre. E não tenho dúvida do milagre, por isso que eu não posso mais me calar, porque o milagre a gente tem que sim testemunhar para a honra e glória de Deus. Somente para Ele. Então, assim, porque ele precisava disso na minha vida para que eu tivesse fé? Não.
Não precisava, mas ele quis, por algum motivo. Então, que eu o honre e louve a ele com toda a fé, com todo o amor no meu coração. Então, assim, foi a partir de agora que aí eu comecei a também trabalhar meu coração para, diante de tantas situações ruins que eu vejo diariamente, eu confiar que a mão de Deus está sobre mim e que já existe vida. O milagre já foi feito. Como se procederá assim, daqui para frente, eu não sei, mas o milagre já foi feito. Então, assim, Deus já manifestou sua glória, já confundiu todas, já confundiu a medicina. Inclusive o corpo lúteo é de onde o óvulo sai e fica lá produzindo um hormônio para manter a gestação inicialmente. O corpo lúteo foi do lado esquerdo, onde tem a obstrução total. Existem casos raros que a outra tuba pode ir lá pegar, mas é assim, muito, muito raro. E a minha, teoricamente, ela não tinha tanta liberdade. Então, para confundir ainda mais, Deus quis que fosse do ovário esquerdo. Então, assim, realmente foi um milagre, não tenho dúvida que foi um milagre, mas agradeço a Deus todo esse tempo de espera, porque foi um tempo de verdadeiro amadurecimento, que a gente, assim, santifica, de fato. Porque a dor, o sofrimento, ele é uma oportunidade de crescimento, amadurecimento, de entrega a Deus. Eu lembro muito do Padre Paulo Ricardo, um curso que eu fiz dele sobre como ser família, algo assim. É porque tem dois cursos que são bem curtos, de matrimônio e outro de família. E nesse curso ele está sensacional, porque assim, falando sobre abertura à vida, falou assim que vão ter várias cadeirinhas lá no céu e quando chegarem vai perguntar, Senhor, mas que cadeiras são essas? Ele vai dizer, são os filhos que eu queria dar e você não quis aceitar. Então assim, nesse curso ele vai falando várias coisas. E uma das coisas é, o que é ser família? É ser família no céu. Então, se meu objetivo futuro, assim, é a eternidade, adorar a Deus eternamente, ser família no céu, então por que eu vou me apegar a determinadas decisões, assim, a determinados desejos aqui na Terra? Se a nossa vida é a eternidade. Então, assim, lógico que a gente tem que viver diariamente, ter nossos desejos, nossos sonhos, pedir intercessão dos santos, de Nossa Senhora, enfim. Precisamos pedir, sim, porque Deus precisa saber do desejo do nosso coração. Mas precisamos fazer assim como o próprio Cristo fez. Afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Senhor, eu quero isso, mas que seja feita a sua vontade. E realmente conformar o nosso coração a Cristo. Porque Ele sabe o melhor. Se a gente se entrega a Ele, se a gente realmente, assim, confia nele, Ele vai nos orientar no que Ele quiser. Então, assim, essa espera foi um verdadeiro amadurecimento. E talvez o filho pudesse não chegar. Mas, por algum motivo, Deus me deu. Então, louvado seja Deus. Então, assim, quem está esperando há 10 anos, 15 anos, eu sei que é difícil, só esperei 3. E sei como é dolorosa essa dor, não é fácil. Não é fácil você escutar, mas espera em Deus, mas se conforma a Deus. Não é fácil. Mas você precisa realmente aproveitar esse momento que Deus está dando. Essa espera, esse amadurecimento. E essa entrega a Deus. Então, assim, foi um verdadeiro amadurecimento, uma verdadeira entrega que precisamos realmente confiar na providência divina. Larissa, o nosso tempo está acabando aqui. A gente falta menos de 2 minutos para encerrar a live. Foi muito bom, né? Você contando assim, a sua história. Eu confesso que eu fiquei muito feliz quando eu vi, porque eu não tinha você no Facebook. Você não tinha Facebook, né? E quando eu adicionei você no Instagram, eu fiquei muito feliz quando eu descobri que você estava grávida. Eu falei, olha só. Não acompanhei, né, toda essa sua trajetória, né, até acontecer esse milagre. Mas eu fico muito feliz. Muito bom essa partilha. Você falou de Santa Gema, a gente poderia citar também Santa Mônica, Santa Rita, que foram santas que esperaram também. Essa espera é muito importante, ela santifica realmente. E seguimos aqui, cara. Nós duas também estamos esperando. Eu o marido, estou esperando ele ainda. Espero que Deus, não sei o que Deus quer para mim. A Rapuc está aqui esperando o casamento, esperando todas essas mudanças que vão vir na vida dela. E essa espera, e a gente deseja que Deus nos santifique nessa espera também. Que Ele nos prepare para o que Ele deseja para o nosso futuro. Larissa,
Um beijo. Obrigada Um por beijão. compartilhar a tua história. Foi um prazer. Tá bom? Meninas, a live vai ficar salva aqui, tá? 24 horas, tá? Beijinho. Amanhã tem a Marina, que ela vai contar a super história dela pra gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, beijão. Beijo.